A pergunta é boa, e acho que a gente tem que dividir aqui a resposta. Como quase sempre, né? Eu falo há muitos anos disso, da esquerda caviar, da defesa do socialismo, de tiranias como Cuba. Quase sempre a gente vê uma divisão desses que apoiam, né, que defendem o indefensável, entre os oportunistas, que são, via de regra, minoria, né, manipuladora, e os inocentes úteis. O Fiuza tocou num ponto muito importante, que é a Rede Globo, que é a Folha, o Estadão, jornais, né, veículos de comunicação que deram uma guinada e que passaram a tratar, né, essa questão toda que o Brasil está vivendo com a seguinte narrativa: Bolsonaro é golpista e é preciso defender a democracia. Então, quando você parte da premissa de que o Bolsonaro é um fascista, é o Hitler reencarnado, né? De novo, se o Hitler está no poder, se o Hitler vai se perpetuar no poder, você faz qualquer coisa para impedir isso. Então, é por isso que a gente vê, por conta da histeria anti-bolsonarista, né, que pegou em alguns meios e tudo, é daí que a gente vê algumas pessoas, que figuras até ontem eram respeitadas, ilustres, moderadas, democratas, chamando o Alexandre de Moraes de herói, de muralha, a muralha da democracia, né? Então, tudo que a gente está discutindo, e não é de hoje, e eu sei que eu sou o repetitivo, mas é porque é um samba de uma nota só, tudo retoma a questão da premissa. Se Bolsonaro é Hitler, você vai meio que justificar Alexandre de Moraes. Então, quando Alexandre de Moraes vai lá e bota a multa de 22 milhões, quase debochando, né, do que o PL fez com um trabalho de assessoria independente, técnica, para questionar e tudo dentro das prerrogativas legais de um partido, né? Quando a gente vê jornalistas fazendo isso, é porque a coisa já descambou e muito para esse lado. Então, acho que tem ali os oportunistas e tem a massa que, infelizmente, ainda liga no automático ali na Rede Globo, lê a Folha, e essa turma está imersa num ambiente, num contexto de narrativas totalmente furadas, mas que há 4 anos eles escutam. Só isso. Só isso, né? Então pega, por exemplo, o João Amoedo, né? O Fiuza mencionou o Armínio, o Pedro Malan, estão todos eles juntos, todos eles assinaram a cartinha da democracia, todos eles fizeram um L, né? Pega o João Amoedo após essa decisão. Eu falo do João Amoedo com muita tristeza, porque é alguém que eu conheci de maneira próxima, a filha dele foi minha estagiária, ajudei muito o Partido Novo, me filiei ao partido a pedido dele, né? E reconheço hoje atitudes muito louváveis dentro do partido, como a do Marcel Van Hatten, que conseguiu, enquanto a gente grava o programa, assinaturas suficientes para abrir uma CPI contra esse abuso de poder, né, supremo. Mas tem a figura do João Moedo, que escreveu: a ação de Valdemar Costa Neto, em cumplicidade com Bolsonaro, demonstra mais uma vez o risco que o atual presidente representa para a nossa democracia. Ele casou com essa narrativa. Então, o partido vai lá, dentro das suas prerrogativas, apresenta um relatório independente, assinado por um cara do ITA, que entende do assunto. E isso, na narrativa do João Amoedo, é mais uma evidência de que todos são cúmplices de um golpe. E aí ele conclui: a acertada decisão de Alexandre de Moraes impediu uma tentativa golpista. Quer dizer, de novo, é exatamente o discurso que nós estamos vendo de todos esses supostos democratas e tudo mais, né? Qualquer coisa que o PL fizer, que o Bolsonaro fizer, que algum general falar, mesmo que tudo previsto pela Constituição, vai ser mais evidência de que eles são golpistas, que eles não aceitam esse resultado tão transparente dentro de um processo com tanta lisura, que soltou Lula, tornou Lula elegível, foi imparcial como TSE, não proibiu campanha do Bolsonaro de nada, não protegeu Lula do seu passado, né? Quem fala isso é golpista. Eles estão vivendo em outro planeta, né? Aí vem alguém que escreveu a reportagem mais lamentável, talvez, que ajudou muito nessas narrativas. Eu sei porque eu fui chamado a contribuir para essa reportagem, né, como alguém que em off e em on dava seu palpite sobre isso, lá no começo, quando eu era muito crítico ainda, inclusive algumas coisas do governo Bolsonaro e do bolsonarismo, né, que foi a matéria no Estadão do José Fux sobre o gabinete do ódio.
né, que o Felipe Moura Brasil, junto com Alexandre Frota, olha os nomes, né? Hoje Alexandre Frota cotado aí para até mesmo alguma secretaria de cultura ou ministro da cultura, está na equipe de transição do PT, né? José Fux escreveu esse texto. Essa reportagem sobre o gabinete do ódio foi processado por alguns, como Leandro Russo e tudo, e ali criou essa narrativa, né? O bolsonarismo é um gabinete do ódio, o bolsonarismo é fake news e tudo mais. Mas até o José Fux, eu menciono ele porque ele está além de qualquer suspeita. Ele é um típico tucano semi-liberal, né, e anti-bolsonarista até o último fio de cabelo, isso está muito claro. Ele escreveu recentemente: a real polarização no país não é entre Lula e Bolsonaro. É entre quem acha que ações do ministro Alexandre de Moraes são, abre aspas, pela democracia, fecha aspas, e quem acha que são agressões às liberdades no sentido mais amplo possível. Uma coisa é certa, conclui ele: Alexandre faz o que quer sem dar satisfação a ninguém. Então, o meu ponto é o seguinte: como Alexandre de Moraes vai dobrando a aposta agora quase a cada dia, cada vez mais gente, mesmo um tucano, mesmo um isentão, mesmo um moderado, mesmo um anti-bolsonarista, começa finalmente a se dar conta, né, daquilo que eu me dei conta lá atrás, quando eu era um crítico muito ferrenho do bolsonarismo e de muitas coisas do governo e do presidente, e me dei conta disso lá atrás, né? Que não é sobre Bolsonaro, é algo muito maior. É um sistema podre e carcomido, golpista, que chama o outro lado de golpista, que justifica tudo com base no fato, na narrativa, não no fato de que o outro lado quer um golpe, né? E tudo justifica, então, a reação contra essa turma. Quando eu me dei conta disso, quando eu vi lá atrás um monte de indício de eu tô sendo feito de massa de manobra, de algo muito podre e muito, mas muito pior, e muito mais golpista e muito mais autoritário do que o que existe de pior dentro do bolsonarismo, eu comecei a mudar meu tom, né? Então, cada vez mais gente se dá conta disso. Talvez de forma muito tardia, né? Mas por quê? Porque essa turma tá escancarando demais o jogo sujo. Demais da conta. Então, vai ficar o quê? Vera Magalhães, Miriam Leitão e Amoedo, né? Falando que não, o Alexandre de Moraes é o máximo, é um herói da democracia, porque não vai restar mais ninguém, né? Então, assim, ainda tem uma turma anti-bolsonarista histérica que cai nessa ladainha, né? Da Globo e companhia. Mas é tanto descalabro, Paulo, é tanta medida ao arrepio da lei, né, que denota todo o autoritarismo, todo o golpismo desse ministro, em particular, e alguns outros cúmplices, né, que vai ficando cada vez mais indefensável, cada vez mais difícil justificar. Então vem o general Mourão, por exemplo, que é alguém moderado, que, enfim, muitos bolsonaristas criticavam por acender uma vela para o diabo, outra para Deus, né, e viver fazendo concessões aí para a Globo, para a imprensa. Ele escreveu após a decisão do Moraes, né, condenando a situação e depois acrescentando o seguinte: some-se a esse estado de coisas a foto do presidente do TSE ladeado por alguns comandantes da PM, materializando o ápice do autoritarismo e ferindo de morte o Pacto Federativo, porque as PMs são responsabilidade de governadores estaduais, né? Hoje, diz Mourão, rumamos para um precipício. Assim é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. E ele está incluindo aí o ministro, Alexandre de Moraes. Necessário é reagir com firmeza, prudência e conhecimento, dentro dos ditames democráticos e constitucionais, para reestabelecer o Estado de Direito no Brasil. Ok, fica a dúvida, óbvio, né? Se o Estado de Direito não existe mais, se houve uma ruptura institucional a ponto dele ter que ser reestabelecido, como é que se faz isso dentro dos ditames democráticos e constitucionais, como demanda Mourão? Esse é o dilema que ninguém consegue responder, Paulo. Todo mundo coça a cabeça e fala, acabou, né? Agora, me parece que estão esgotando todas as vias possíveis institucionais. Todas. Essa reação à provocação do PL foi mais uma. E aí o PL vai recorrer e vai, mais uma vez, ser ignorado. Talvez vai vir mais algum descalabro aí. Já congelou o fundo partidário. Quer dizer, a coisa está fora de controle, está sob uma tirania. Isso já é a postura de Nicarágua, China, Cuba, Venezuela. Você questionar o processo eleitoral, prerrogativa do partido, e você receber
uma reação de litigância de má-fé, multa milionária e congelamento de fundo. Quer dizer, você é o criminoso. E ele diz no despacho, né? Não vamos tolerar, a democracia é um caminho difícil, né? Ele é o grande democrata, o Alexandre de Moraes. Mas não vamos tolerar atos antidemocráticos, golpistas. O partido usar sua prerrogativa para vir com relatório técnico é ato antidemocrático. Como o 7 de setembro já foi tratado pela imprensa e pelo Moraes, e por aí vai. Então a coisa, não é que o caldo está entornando, já entornou faz tempo, não é que a corda está esticando, já arrebentou faz tempo, mas a metáfora é válida. Eles estão dobrando a aposta a cada dia, ou provocando o caos, né? Ou, de alguma forma, achando mesmo que não há nenhuma resistência. Porque a única esperança que sobrou para muita gente vem das Forças Armadas, vem de uma GLO, de alguma coisa assim, artigo 142, qualquer coisa que seja. Agora, as Forças Armadas aceitariam isso ou já são cooptadas ou já estão aderindo a esse sistema podre e o povo brasileiro está largado às traças e à própria sorte? É difícil saber, né? É difícil saber. O Olavo de Carvalho falava, né? Uma coisa muito interessante que até o próprio Eduardo Bolsonaro postou hoje, ironicamente, na mesmíssima hora que o Mourão postou isso, né? Ele postou o seguinte: você tem que lembrar que a democracia é o óbvio dos óbvios. A democracia não pode ser instaurada por meios democráticos. Para isso, ela tem que existir antes, né? Então, se ela já está, né, se ela já está destruída, ela não pode ser salva pelos meios democráticos, porque o aparelhamento veio disfarçado de democrático. Então, o assassino da democracia leva vantagem, porque ele vai suprimindo os meios de ação democrática para resguardá-la, e depois, quando não resta mais nenhuma alternativa e alguém vai tentar salvar a democracia por outros meios, essa pessoa é acusada de antidemocrática. Então é aquela situação: cara, eu ganho, coroa, você perde. Não há como proteger a democracia se esses que estão se dizendo democratas romperam todas as instituições e inviabilizaram qualquer resistência democrática, qualquer saída institucional. Aliás, existe, né? O Senado, por exemplo, os senadores entraram com mais um pedido lá, os independentes, de impeachment agora do Barroso, pela parcialidade dele, perdeu o Mané e por aí vai. Mas vai acontecer o quê se o Rodrigo Pacheco senta em cima e é cúmplice do sistema podre? Então, o desespero, Paulo, da parcela da população atenta ao que está acontecendo, vem exatamente daí, né? O esgotamento de qualquer alternativa democrática.